Eu tenho em mente repartir algo simples. Eu, no buscar de uma palavra, o Senhor tem me dado falar sobre algo simples, uma coisa que parece ser simples, mas ela não é que ela parece, ela é mesmo. A gente só precisa ressignificar a palavra simples. Por quê? Porque Deus é simples. Só que o simples é simples, mas ele não é raso. Deus é simples, mas ele não é raso. O contrário de simples não é raso. O contrário de simples é composto. E o composto significa dizer que já entrou um ingrediente, já tem uma mistura, já não é mais aquele único ingrediente, porque a palavra simples fala de um elemento só, de um único elemento. Ou seja, a pureza. Por isso que os pães asmos, eles são um pão simples, porque ele não tem fermento, ele não tem mistura, ele é de um único ingrediente. Então eu quero falar de algo simples, o Salmo 84. Eu vou esperar você abrir na sua casa, né? Visto que essa reunião ela é online, você está na sua casa, você está num ambiente, eu quero declarar no nome do Senhor Jesus que toda a sua casa seja abençoada. No Salmo número 84. Enquanto isso, eu quero fazer uma oração enquanto você busca esse Salmo para a gente acompanhar ele junto. Ó Espírito de Deus, Senhor, muito obrigado por esse tempo. Obrigado, nós estamos vivendo dias sine qua non, nós estamos vivendo dias que nos anos futuros, nas décadas futuras, ele vai ser falado, ele vai estar ainda nos livros, ele vai estar nos anais da história, e nós temos a oportunidade de marcar esse tempo como igreja, como filhos e filhas de Deus. Eu oro para que o teu Espírito rasga todo véu que possa impedir o entendimento, a revelação da tua palavra. Eu oro para que o teu sangue, ele asfalte essas ondas sonoras. Eu oro para que o teu Espírito e o ministério dos anjos, eles fluam sobre esse lugar, e esse lar, e esta casa, este homem, esta mulher, esta família, Senhor, ela seja atingida pela operação do teu Espírito, aonde nem carne e nem sangue tem vez, aonde persuasão de palavras humanas tem o seu lugar, mas a operação do teu Espírito única, pura e verdadeira, ela toque, ela unja, ela promova, ela, Senhor, ela seja a própria palavra ministrada nesse lugar, em nome de Jesus. Graças a Deus. Salmo 84 é um salmo conhecido, é um salmo que já deu enredo para canções, ele deu tema para hinos, mas eu quero ler com você, que diz assim: como amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo o Deus vivo. Eu quero concentrar nesses 3 versículos, começando pelo primeiro, que diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. O salmista, obviamente, ele está se referindo ao templo. Ele está se referindo à casa do Senhor. Os levitas, eles tinham esses, quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor. Só que a gente precisa compreender aonde que isso cabe na minha vida, aonde isso cabe na sua vida. Nós precisamos entender a jurisdição da nova aliança. Nós precisamos compreender o pacto da nova aliança em Cristo Jesus, no sangue de Jesus. Quando a gente lê um salmo, o salmo ele era histórico, ele era para os seus dias, ele falava de Israel, falava de Jerusalém, falava do templo, mas como que isso é na nova aliança? Porque Jesus ele veio falando o seguinte: ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Quando Jesus ele vem ressignificar o pacto que Deus fez com Moisés, Jesus vem ressignificar, ele vem trazer a revelação, ele vem rasgar o mistério que estava embutido na velha aliança. Ele foi mostrando a vida disso. Por isso que quando eu leio um salmo hoje, eu preciso ler com as lentes do novo pacto,
com as lentes da nova aliança. Então, quando o salmista diz, quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos Exércitos, ele não está mais se referindo àquele templo que Salomão construiu. Ele não está mais se referindo ao tabernáculo que Moisés construiu. Por quê? Porque no Novo Testamento, no Novo Pacto, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim, ausente do corpo e presentes com o Senhor, sabemos que se a nossa casa terrena deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, mas uma eterna nos céus. Ou seja, Paulo diz, temos a casa terrestre deste tabernáculo. Por quê? Porque hoje o tabernáculo sou eu. Hoje a casa, quando Deus fala casa, a casa sou eu. Eu respeito quando a gente se refere ao templo como a casa do Senhor. Mas com todo respeito, você não é católico, você não está dentro de uma religião que olha para um prédio, que olha para um lugar e chama aquele lugar de casa do Senhor. Precisamos ressignificar a jurisdição, as leis, as verdades plenas da nova aliança, do novo pacto. E nesses dias onde Deus parou tudo, nós não podemos perder a oportunidade de renomear, de reconceituar, de ressignificar, de dar o fundamento correto para as verdades absolutas de Deus. Então, quando a Bíblia fala sobre tabernáculo, a Bíblia não está falando de um lugar que você vai, a Bíblia está falando de quem você é. E quando a Bíblia fala sobre o tabernáculo onde Deus habita, a Bíblia não está falando de um lugar físico, a Bíblia está falando de mim e de você. Segundo Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13, Pedro diz assim, também considero por justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças. Então, eu quero fazer minhas palavras de Pedro. E quando eu estiver neste tabernáculo, morando nesse corpo, eu quero vos fazer lembrar sobre isso. Então, Salmo 84, 1. Quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. Quão amável sou eu que carrego a presença de Deus. Quão amáveis é essa casa, eu preciso me identificar com Deus dentro dessa casa. Por isso que ele continua dizendo, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Chegou o dia, chegou o tempo e é agora. Onde a gente não vai mais à casa de Deus, ou a gente adquire a consciência que somos a casa de Deus, e como casa de Deus, suplicamos, o meu coração, a minha carne exulta pelo Deus vivo. Por que estou falando isso? Porque é tempo de buscarmos ao Senhor. O Senhor fechou as portas do lado de fora, o Senhor parou o trânsito, o carro safety car, ele entrou na pista e colocou todo mundo numa condição de esperar. Então é um tempo que Deus abriu, ele rasgou no calendário para mim e para você, buscarmos o Senhor. Buscarmos a Deus nesse tabernáculo, suplicar para ser possuídos por Deus, para ser embriagados por Deus, para ter a nossa reestruturação interna, para responder para aquilo que está por vir. O Senhor não quer me preparar, não quer preparar um futuro para mim. O Senhor quer me preparar para aquilo que está por vir. Ouça, eu que tenho a fé, você que tem a fé, o ateu que não tem a fé, aquele que tem dinheiro, aquele que não tem dinheiro, aquele que é japonês, aquele que é brasileiro, não importa a condição humana, todos hoje estão debaixo de uma mesma agenda. Todos estão debaixo do mesmo lugar, ou seja, ninguém sabe sobre o dia de amanhã. Nós estamos falando em dias, essa ministração está sendo ministrada em dias da quarentena. Nós não sabemos sobre o futuro. Hoje ninguém sabe sobre o futuro. Que bom, que bom, que bom, que bom, porque só tendo o futuro quebrado é que a gente como igreja pode se conectar com a eternidade. A igreja estava muito ligada com o futuro. A fé da igreja estava muito sendo trabalhada para o futuro. E a nossa fé não trabalha para o futuro. A nossa fé trabalha para a eternidade. A nossa fé trabalha para a eternidade. Ela não trabalha para o futuro. O futuro
Se você trabalhar para o futuro, quando ele chegar, acabou a sua esperança. Quando ele chegar, acabou a sua expectativa. E nós temos um anseio contínuo. Por quê? Porque estamos num corpo que aguardamos uma eternidade, conectados com uma eternidade. Por isso, no versículo 3, vai dizer algo fantástico. Nós conhecemos esse versículo, mas eu quero fazer menção dele. Há algo poderoso aqui que diz assim: o pardal encontrou sua casa. A andorinha encontrou o seu ninho, onde acolhe os seus filhotes. Eu encontrei os teus altares. Eu encontrei. O salmista, Davi, os filhos de Coré, eles olhavam aquele templo construído de pedra e ele via que lá no alto, protegido do predador, protegido dos ataques, no meio daquelas pedras, o pardal encontrou lá uma casa. A andorinha podia encontrar um ninho, um lugar de aconchego, um lugar onde ela podia guardar os seus filhotes, ser protegido do predador. E sabe o que o salmista olha para aquele lugar e diz: uau, o pardal encontrou um lugar de esconderijo, o pardal encontrou um lugar longe do predador, a andorinha encontrou um lugar para se aconchegar, para descansar no seu ninho, para reproduzir os seus filhotes. Eu encontrei os teus altares, Senhor. São dias de nós encontrarmos esse lugar de proteção, esse lugar de descanso, esse lugar aonde a gente pode reproduzir os nossos filhotes, os nossos filhos, os nossos discípulos em segurança, em proteção. E não será com estratégias, não será com métodos, não será com apostilas, mas com aqueles que têm a sua própria vida descansada nos altares do Senhor. Por isso que é tempo de construir um altar. Você está em casa, eu também, nesses dias de quarentena. E nós temos uma agenda da parte de Deus, que é o quê? Encontrar os altares do Senhor. Enquanto nós encontramos os altares do Senhor, Ele vai derrubando e Ele vai desbancando os nossos altares pessoais. E talvez isso o Salmo nos chama mais para frente. E ele diz: eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. O Senhor está nos recuperando para Ele. O Senhor está nos reatando para Ele. São dias de que estamos debaixo daquela palavra que diz: prepare-se para encontrar com o Senhor teu Deus. Versículo 4. Bem-aventurados os que habitam em tua casa. Louvem-te perpetuamente. Bem-aventurados os que habitam na tua casa. Bem-aventurados aqueles que não moram no seu corpo, mas que já encontraram a habitação do Senhor aqui, que habitam na casa dele. Por quê? Porque no sacrifício de Jesus Cristo, na ressurreição de Jesus Cristo, Ele me fez casa, Ele te fez casa. Então, bem-aventurado aquele que mora, de fato e de verdade, na habitação do Senhor, aquele cujo Espírito habita. Por isso que é tempo de estabelecermos essa construção interior. Não tem a ver com uma informação, não tem a ver com uma capacidade intelectual ou humana de saber algo e explicar. Tem a ver com você ser uma habitação e ter construções de Deus dentro de você. No versículo 5 vai dizer: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração se encontram os caminhos aplainados. Por que estamos falando isso? Hoje estamos muito pensando sobre o futuro. Entenda, não pense o que futuro me espera. Pense quem o futuro vai encontrar. Eu, como Juscelio, eu tenho que pensar: que futuro Juscelio vai encontrar? Não, eu tenho que pensar, que Juscelio que o futuro vai encontrar. Porque o versículo 5, bem-aventurado o homem cujas forças está em ti. Nesse dia, bem-aventurado o homem cuja força está em ti. A força não está se eu estou com o meu emprego garantido. A força não está como pastor se os templos vão reabrir. A força não está se eu não vou pegar o coronavírus. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. E como ter a minha força no Senhor? Ele vai dizer: em cujo coração se encontram os caminhos aplainados. É tempo de buscar o Senhor, a fim de que Ele venha aplanar os caminhos do nosso coração.
Ele vem restaurar o nosso coração, a verdadeira fé ser depurada dentro de nós, aonde os balaíns vão embora, nossos apegos vão embora, nossos caprichos vão embora, aquilo que são obstáculos, impedimentos para entrar e fluir nas suas recâmeras vão embora. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, Senhor, e tem o seu coração, os caminhos aplainados, o nosso coração purificado. São dias onde o Senhor está restaurando nossas motivações, nossas intenções. Ele está nos libertando de nós mesmos com a nossa natureza caída, para que a gente possa experimentar, a gente possa fluir naquilo que é dele. E eu posso garantir para você, eu tenho falado isso, eu não quero que fique cansativo, mas eu gostaria de reforçar isso. Nesses dias, há duas agendas dizendo pare e fique em casa. Há uma agenda do governo dizendo pare e fique em casa. E há uma agenda de Deus dizendo pare e fique em casa. E essas duas agendas, elas não se divergem, elas não se conflitam no sentido geográfico, porque todas as duas estão dizendo fique em casa, mas elas se conflitam no espírito. Por quê? Todas as duas liberam uma provisão. Para a agenda que diz do governo que diz fique em casa, há uma provisão liberada para entretenimento. Para a agenda de Deus que diz fique em casa, há uma liberação, uma provisão liberada para arrependimento. Se você ouvir só o fique em casa de Deus, você vai se conectar com todas as provisões para entretenimento. É por isso que os canais de televisão foram abertos, é por isso que Netflix e todos os acessos estão abertos para a gente sentar, pegar uma bacia de pipoca e gastar horas e horas. Mas o Senhor está dizendo, não, ouça o meu fique em casa, porque eu tenho uma provisão de liberação. Você sabe muito bem, são dias onde o reino das trevas está em muito movimento, a iniquidade, a ganância está muito forte, porque ela está em movimentos assoladores, mas eu gostaria de convidar você para te dizer, há uma provisão do céu, há um liberado Espírito, há um liberado favor de Deus, para nós nos prepararmos para as construções internas, a fim de respondermos com qualidade para aquilo que nos espera do lado de fora. Versículo 6 diz assim, o qual, passando pelo vale árido, vou repetir o 5 para a gente segurar, entender o 6. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração se encontra nos caminhos aplanados, o qual, versículo 6, passando pelo vale árido, faz dele uma chuva, e de bênção faz dele um manancial, e de bênção o cobre a primeira chuva. Eu gostaria de pensar sobre isso aqui. Bem-aventurado o homem que tem no Senhor o seu coração aplainado. Sabe o que acontece? O qual, passando pelo vale árido, ele faz um manancial. Que é exatamente o que nós estamos vivendo agora. Estamos passando por um vale árido. E esse árido, no original, fala de choro, de lamento. Estamos passando por dias de choro, estamos passando por dias de lamento, mas aqueles que estão buscando a Deus, a sua presença, para aplanar o seu coração, sabe o que acontece? No meio desse lugar árido, no meio desse caos, no meio dessa situação tão contrária, algumas casas já foram afetada de verdade. Tem pessoas que pegaram o vírus, tem pessoas que perderam o emprego, tem pessoas que a situação financeira ele não sabe nem como vai se movimentar, mas aqueles que estão indo para Deus, aplainar o seu coração, no meio desse vale de choro, no meio desse vale árido, está encontrando um manancial, e diz mais, de bênção cobre a primeira chuva. O que é a primeira chuva? A primeira chuva era uma provisão de Deus para fortalecer a semente que estava sendo semeada na terra. É tempo de semear sementes de clamor, é tempo de semear sementes de entrega, é tempo de semear sementes de tempo entregue na presença de Deus, porque Ele está liberando uma chuva que vai regar essa terra e que vai dar colheitas lá na frente, mas não vai ser colheitas daquela do tipo que eu começo com 1.000 e vou parar em 10.000. Não, será colheitas de sermos fortalecidos na nossa fé, purificados no nosso interior, sabe, guardados na justiça de Deus, para sermos apregoadores de justiça em dias de Noé.
E isso nós poderíamos falar outro momento. Quero continuar dizendo, versículo 7. Eles vão indo de força em força, sabe? Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Eles vão indo de força em força, onde? Aparecendo na presença de Deus. A força em força está na medida que eu desenvolvo a minha vida com Deus e na presença de Deus. E olha que forte o versículo 8. Diz assim: ó Senhor dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Eu gostaria que você pensasse sobre isso, porque ao mesmo tempo que ele fala de andar na presença de Deus, de contemplar o rosto do ungido, de estar na intimidade com Deus, ao mesmo tempo eles, ó Senhor dos exércitos, ó Senhor, escuta a minha oração, presta-me ouvido. Olha, ó Deus, escudo nosso. É interessante porque normalmente é raro você encontrar isso na Bíblia. É raro você encontrar palavras que chamam para intimidade com Deus. Palavras que chamam para um relacionamento íntimo, de amor com Deus. E ao mesmo tempo se refere ao Senhor dos Exércitos, escudo. Por quê? Quando a Bíblia fala sobre intimidade, ela se refere ao noivo e à noiva. Quando a Bíblia fala de aconchego, de proteção, de relacionamento com Deus, ela se refere ao Pai. Mas aqui você tem um encontro raro na Bíblia, que se refere à intimidade, mas fala Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque a nossa maior guerra hoje não é como você vai vencer o desânimo. A nossa maior guerra hoje não é como você vai vencer o vírus. A nossa maior guerra hoje não é como você vai vencer as suas contas. A nossa maior guerra hoje está em permanecer na presença de Deus para que Ele aplane o nosso coração, a fim de que no meio desse deserto se abra um manancial e nós possamos experimentar a verdadeira força do Senhor. A maior guerra hoje, o maior combate hoje está em permanecer na presença dEle, está em permanecer nesse lugar onde os nossos corações são aplanados. Por quê? Porque a nossa alma grita, a nossa natureza caída se desespera, os nossos medos vêm para fora, as nossas limitações de alma, de permanecer na presença de Deus, eles gritam, temores aparecem, preocupações surgem, pico de ansiedade se manifestam. E por isso que a maior guerra hoje não é fé para vencer esse momento. A maior guerra hoje é fé para permanecer na presença de Deus e termos o nosso interior fortalecido. Entenda, o Evangelho, ele não é uma questão de comportamento. O Evangelho não é uma questão circunstancial. O Evangelho não é uma questão externa. O Evangelho é uma condição interior. E eu quero declarar no nome do Senhor Jesus que o Espírito de Deus, os anjos de Deus, os ministros de justiça estão sendo enviados com mais força para o seu coração, para a sua vida, para a sua casa, aonde o altar do Senhor, ele é restaurado, nossa comunhão com Deus é fortalecida e o Senhor começará a falar no seu coração. O Senhor começará a falar no seu interior. Recursos de Deus brotarão no seu interior para você responder para as realidades que estão por vir. Não é você se preparando para o futuro, é você se preparando para a eternidade. Por isso, o versículo 10 vai dizer, pois mais vale um dia nos teus átrios que 1000 por aí. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Pense sobre isso. Prefiro estar às portas da casa do meu Deus. Mas vale um dia na presença do Senhor do que 1000 por aí. O versículo diz, prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Tudo que você assiste hoje são tendas da perversidade. Tudo que você ouve são tendas da perversidade. Um fala A, o outro fala B. Um defende a direita, o outro defende a esquerda. E o Senhor está dizendo, filho, venha para um lugar. Prefira estar comigo, ouvindo o que eu estou falando, recebendo o que eu estou liberando,
do que está a tenda da perversidade. A tenda da perversidade, ouça, deixa o Egito se agitar, fique dentro de casa, coma do cordeiro e deixe o sangue do Senhor marcar os umbrais da porta da sua casa. Agora entenda essa realidade dentro do novo pacto, porque no velho pacto o sangue foi marcado nos umbrais das casas das pessoas, onde as pessoas moravam. No novo pacto, na nova aliança, a casa é você. O sangue não é marcado no umbral de uma janela de um apartamento ou de uma casa de alvenaria ou de madeira, não. São os umbrais da sua alma, são os umbrais do seu coração. Você é a casa hoje. Por isso que dentro do pacto da nova aliança, entenda, quando na velha aliança as pessoas marcaram com o sangue do cordeiro, o anjo teve que ir lá, é só naquele lugar, geograficamente falando, na casa onde, dentro do Egito, onde morava um hebreu, é que estava a marca do sangue. Agora dentro da nova aliança, do novo pacto, a casa é você. Você é a casa, os umbrais da casa são a sua alma. Então não importa se você está na sua casa, se você está no seu trabalho, na fila do banco, ou sentado numa cadeira de uma universidade ou de uma escola, quando o anjo da morte passa, quando passa sobre você, o sangue do cordeiro está sobre os umbrais da sua alma. Mas isso não é uma magia, isso não é uma mágica, isso tem a ver com aqueles que se alimentam do cordeiro. Por isso, nesses dias, pare e coma do cordeiro. Versículo 11 vai dizer, porque o Senhor Deus é sol e escudo. Irmãos, sol e escudo. Deus é sol e escudo, porque Ele está falando de vida e está falando de proteção. Quando Ele diz que Deus é sol, Ele está dizendo que Deus provê a verdadeira imunidade que você precisa, tal qual o sol provê hoje. O Deus, Ele provê a verdadeira saúde, o calor que você precisa. E Deus também é o escudo. Sabe o que Deus está dizendo? Quando Ele diz que Ele é sol, Ele está falando da proteção interna. Quando Ele diz que Ele é escudo, Ele está falando da proteção externa. Por isso, quando fala de escudo, fala de guerra. Quando fala do Senhor dos Exércitos, fala de guerra. Mas aqui, ao mesmo tempo, Ele fala de altares. Por quê? Porque a nossa maior guerra hoje não é o que nós vamos vencer do lado de fora, seja esquerda, seja vírus, seja emprego. A maior guerra hoje é a gente construir um altar para Deus, a fim de que o sol da justiça nos aqueça os corações e a gente tenha uma proteção da parte do Senhor. E o versículo final, no versículo 12, eu vou ler o 11 de novo. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Ele dá graça e Ele dá glória. A glória vem depois da graça. Por quê? Porque graça Ele dá para os humildes. Porque está escrito que Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. É por isso que o contrário de humildade é soberba. Por isso, bem-aventurado o homem que aplana os caminhos do seu coração na presença de Deus. Não há outro lugar para Deus arrancar a soberba. Não há outro lugar para o Senhor arrancar nossos bancos de incredulidade. Não há outro lugar para o Senhor arrancar nossos medos, aplanar o nosso coração, aonde Ele libera graça. E depois de graça, Ele libera glória. Por isso que Ele diz, humilhai-vos diante da potente mão do Senhor, para que ao seu tempo Ele vos exalte, porque a glória vem depois da graça, e a graça vem sobre os humildes. Por isso que é tempo de Ele estabelecer graça e glória, e isso só vai acontecer com aqueles que estão restaurando os seus altares, o seu lugar de comunhão com Deus, o seu lugar de busca ao Senhor. E Ele vai dizendo, e nenhum bem Ele sonega aos que andam retamente. E o versículo 12, o final diz, ó Senhor dos Exércitos, feliz o homem que confia em Ti. Eu escrevi algo aqui e vou ler. São dias de buscarmos o Senhor, a fim de que Ele construa confiança no nosso interior. Não se trata de ter informações dessa verdade bíblica, mas de possuir a vida dessa verdade dentro de mim, por meio de uma permanência na presença de Deus, até que a resistência do medo e da incredulidade vá embora. Porque culpa, medo e incredulidade bloqueiam a nossa audição espiritual. Então é tempo de a gente permanecer no Senhor, para adquirir no nosso interior
confiança. Não se trata de uma informação bíblica, ainda que você tenha uma informação sobre as verdades bíblicas. Se eu e você não pararmos, entrarmos no nosso quarto e irmos para Deus, construir bases no nosso interior, bases de confiança, bases de segurança, bases de descanso, de paz, que derrube os bancos de incredulidade, de medos, porque nós temos aprendido a cada dia que o medo e a culpa, ele bloqueia a audição. E vou te falar uma coisa, há muitas vozes falando nesse dia, o reino das trevas está em agito, mas há uma provisão do céu. Deixa eu lhe dizer, pense sobre isso. Sabe por que o reino das trevas está muito agitado? Porque ele quer tampar a voz do Espírito, porque Deus está falando nesses dias. Por isso a minha oração é que você se guarde e tire esse tempo de quarentena. E quando as coisas voltarem, nós não vamos nos ocupar com aquilo que é supérfluo, nós vamos nos ocupar com aquilo que é necessário e nós vamos substituir o supérfluo por estarmos com o Senhor, reconstruir as bases do nosso interior, que nos faz cuidar e nos proteger, não para o futuro, mas para a eternidade. Porque o futuro a Deus pertence. Não sou eu que construo o futuro. Deus me deu graça e fé para me construir a minha eternidade, revestindo-me do Senhor aqui dentro.